Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa nova aula, uma aula poderosíssima que traz como tema o poder da escrita. Mas antes de dar continuidade, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você fez a última tarefa? Você se comprometeu de fato com os seus resultados e o seu sucesso? E por que eu estou te falando isso? Porque se você não fez, é o momento certo de pausar esse vídeo, voltar e fazer. A teoria, só teoria não te leva a nada. Eu conheço uma pessoa que leu muitos livros sobre aprender a nadar. Ele tinha vontade de aprender a nadar e leu muitos livros dos melhores campeões do mundo. Uma coisa ou outra ele tirou de insight ideia. Quando caiu na piscina quase morreu afogado. Por quê? Porque nunca havia praticado. Então, se você tem a teoria, você precisa praticar. A teoria sem prática não vale de nada. Só que uma prática sem fundamentação também pode dar vida a um tolo motivado que faz besteira por aí. Imagina, não sei o que é dirigir, mas estou motivado. Dá a chave do teu carro e eu vou sair dirigindo. Se você não tem conhecimento, não tem habilidade, você vai fazer besteira. Então, a união perfeita do sucesso é quando aprendemos e praticamos na escala proporcional àquilo que eu consumi. Consumiu esse pouquinho? Pratica. Vai lá, experimenta, se diverte, coloca em prática. Então, se você não fez isso, volta. Por quê? Porque se você só está me ouvindo, você vai aprender a média de 5%. Se você só está anotando o que eu estou dizendo, a média é de 15%. Agora, se você está ouvindo, se você está anotando, se você está praticando, se você está refazendo, se você está vendo sobre novas óticas, diferentes jeitos de fazer, é infinitamente maior a porcentagem do seu resultado. Eu não consigo nem mensurar, porque isso é individual, é de cada um. Mas eu tenho certeza que você vai passar do 100% se você praticar. Se você colocar em prática toda a teoria que você consome aqui nessa aula, ok? Combinado? Então vamos adiante. O poder da escrita é o nome dessa próxima aula e o papel ele é mágico. O papel é mágico. Eu costumo dizer que o papel tem magia, porque o papel é a oportunidade que você tem de dar consciência àquilo que você sabe, mas por um motivo de sempre estar no automático, não prestar atenção. Acorda, trabalha, paga a conta e vai dormir, sempre passa naquele lugar. Passou naquele lugar a vida toda, só que nunca prestou atenção que ali tinha uma flor bonita. No dia que você não passa de ônibus e vai andando, que desacelera, você percebe os detalhes. O papel te traz essa magia. Sabe aqueles pensamentos que você tem? A imaginação que você tem é jogar para o papel, é tirar da tua mente todos esses sonhos, ideias fantásticas e colocar no papel. Papel. Por que pacífico? Porque o papel é mágico. É por isso que existe, por exemplo, a Bíblia, as escrituras da Bíblia. É por isso que tem escritura da sua casa. É por isso que tem a certidão. Quando você nasce, não tem a certidão de nascimento? Olha lá, colocando o seu nome, colocando a data em que você nasceu. Projeto da tua casa. Os melhores projetos têm o quê? Antes de serem feitos, foi escrito, foi calculado, foi planejado, foi programado. Está entendendo a força do papel? E por quê? Porque senão você fica o quê? Sobrecarregando a tua mente e não dá vida para aquele monte de ideia bacana que você já teve. Eu lembro que num treinamento sobre produtividade, a gente tem a síndrome do tem o quê? O que é a síndrome do tem o quê? É aquela pessoa que não usa o papel, não usa uma agenda, não usa um bloco de anotação e ela vai deixando tudo aqui, ó, sobrecarregando a mente. É como se o seu computador já tivesse com a memória cheia. Aprende a deixar isso nas nuvens e deixar a memória do seu computador para ele pegar mais velocidade. Um computador que está com a memória cheia, ele fica mais lento. Uma pessoa que está sobrecarregada da sua imaginação, das suas boas ideias, dos seus pensamentos, ela não produz. Joga para o papel. E a síndrome do tem o quê? Só para você entender como funciona. Eu tenho que pegar meu filho na escola. Eu tenho que entender qual produto que eu vou colocar para vender mais no meu comércio. Eu tenho que definir qual o próximo concurso que eu vou prestar. Eu tenho que achar a data que eu vou prestar esse concurso. Eu tenho que ver que hora que eu vou me matricular. Eu tenho o quê? Passa para o papel, cria uma agenda, se programa e deixa de ser improdutivo para se tornar produtivo. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer é poder, te empoderar. E o empoderamento de uma pessoa tá quando ela tira da mente, tira daqui, ó, pega a sua mãozinha, faz assim, ó, põe na testa, ó, tirou, joga pro papel. Joga pro papel, tá? Então, nós vamos falar o poder da escrita hoje. E olha que interessante, o que eu tô falando é tão forte, que se você quiser até um parâmetro bíblico, eu estou aqui com uma Bíblia King James, versão 1611,
que diz o seguinte em Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e faça-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, até quem passa correndo vai ler, vai ver, vai visualizar. E por que isso? Porque te traz consciência. Aquela ideia que você teve ontem, se tiver escrita e tiver legível num local que toda hora você passa no seu escritório e lê, você não deixa de colocar em prática aquela boa ideia que você teve. Senão você vai esquecer, você não vai conseguir criar planejamento, não vai destravar. Isso é metodologia, esse treinamento aqui é metodologia, não é achismo. É o que cientificamente já foi comprovado que dá mais resultado quando você coloca em prática. E eu quero que você tenha resultados na sua vida. Então, o poder da escrita. Pacífico, como que eu vou usar isso aqui? Você vai usar por quê? Porque o primeiro passo para dar vida ao seu pensamento é começar a usar a escrita. Você sabia que a preocupação é a má gestão da sua imaginação? É isso mesmo, a preocupação que você tem é a má gestão da sua imaginação. Porque o que é uma preocupação? É a sua imaginação sendo usada de forma errada. Nossa, e se aquilo der errado? E se aquilo não acontecer? E se aquilo... você está usando a imaginação e está realimentando. E olha que interessante, Está vendo esse copo com água aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse copo com água aqui, se eu ficar segurando ele durante 1 minuto nessa altura, Mateus, participa comigo. O que vai acontecer se eu ficar segurando 1 minuto esse copo com água? Nada. Provavelmente nada. Mas se eu ficar aqui o dia todo segurando esse mesmo copo com água, Mateus? Nada. Se eu ficar aqui segurando... Cansar, meu braço pode doer, eu posso ter uma lesão, sim ou não? Sim. É o mesmo copo com água? Sim. E é assim que funciona a tua mente. Se uma preocupação vier e você rapidamente deixá-la, ela não vai te causar nada. Mas se uma preocupação vier e você não disseminá-la, não abandonar e deixar o dia todo na tua mente, vai te deixar improdutivo. Então, você precisa, por exemplo, começar a usar melhor a sua mente. E não tem metodologia melhor do que começar a escrever as nossas boas ideias. A escrever aquela imaginação que eu quero para a minha vida, quando eu visualizo aquele futuro maravilhoso, no papel. Então eu vou te trazer 4 passos nessa aula que você vai fazer. 4 passos. Repita comigo. 4 passos. Primeiro passo, você vai escrever. Tirou daqui, escreveu. Segundo passo, você vai começar a falar, comunicar. Você vai começar a falar e comunicar. Terceiro passo, você vai começar o quê? Visualizar. Usar a sua imaginação de forma intencional para aquilo que você quer alcançar. Então eu começo a me ver naquela empresa, eu começo a me ver já trabalhando naquele concurso público que eu passei, eu começo a me ver naquela casa que eu sempre sonhei, eu começo a me ver com liberdade financeira, podendo ter mais tempo para fazer o que eu gosto, eu começo a ver. Então depois que eu escrevi, depois que eu comecei a falar, eu começo a visualizar. E o quarto passo, eu começo a colocar em prática. Eu começo a realizar tudo isso, que eu estou o quê? A tudo aquilo que eu escrevi, que eu comecei a falar, que eu comecei a pensar, e agora eu coloco em prática. Porque é assim que funciona. Aquilo que eu penso, quando eu trago para o papel, ganha poder, eu escrevo, eu tomo consciência, e quando eu tomo consciência eu mudo, porque agora eu sei o que eu quero fazer. E aí o que é o próximo passo? Eu começo a comunicar. Eu sou uma pessoa próspera, eu vou passar num concurso público, eu consigo sim melhorar a minha timidez, eu consigo me comunicar, eu falo bem em público. E aí depois que eu começo a comunicar isso, eu começo a visualizar, eu me vejo lá. Você sabia que falam que o Pelé, o grande astro do futebol brasileiro, um mito do futebol brasileiro, contam que antes de ele entrar em campo, ele deitava no vestiário, dobrava uma toalhinha, fechava os olhos e colocava aqui. E imaginava aquelas jogadas extraordinárias que ele ia fazer. Então, quando ele entrava em campo, ele fazia aquilo e os caras falavam, como que você fez aquele drible? Como que você fez aquela jogada surreal? E foi porque eu já tinha me visto fazendo aquela jogada. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o que você viu? Ele visualizou e depois ele realizou. Que é o quarto passo, é realizar e colocar em prática, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque quando você começa
Quando você começa a escrever, que é o primeiro passo, a falar, a comunicar, que é o segundo passo, a visualizar, que é o terceiro, e o quarto, a realizar, você entra na frequência do sucesso. Eu nunca vou me esquecer que uma vez eu estava no Mato Grosso, numa cidade onde eu fui criado, e eu estava tentando ouvir uma rádio que falaram que tinha as músicas que eu gostava de ouvir, e eu só estava ouvindo chiado, eu não conseguia, por quê? Porque eu não tinha o número da frequência daquela rádio, eu não tinha o número exato da frequência. Me falaram que ela estava no dial, me falaram que a felicidade existe, eu procurava e não conseguia. Até que me deram a informação, né, o número certo da frequência, só que quando eu ouvia aquele chiado me incomodava. Aquele ruído me incomodava, porque eu ouvia mais ou menos, mas não era bem a melhor forma de ouvir aquilo. Às vezes você está até tocando a tua vida, mas está cheio de ruídos. Mas quando você coloca na frequência certa, quando eu coloquei no dial, quando eu coloquei no número correto, aquele som veio limpo, veio gostoso. Entra na frequência certa e sua vida vai ficar limpa, vai ficar gostosa, vai fluir. Mas para isso tem que seguir essa metodologia que eu acabei de te passar, tá ok? Então, antes de falar da ferramenta, eu quero te falar que você vai fazer essa ferramenta com os 4 Cs. 4 Cs. Aqui tem uma ferramenta, você vai pegar e vai fazer essa ferramenta. Essa ferramenta que está aqui na aula de hoje é importante que você coloque em prática. Mas para usar essa ferramenta, você vai usar os 4 Cs que eu vou falar para encerrar essa aula. O primeiro C, você vai começar. O segundo C, você vai continuar a fazer a ferramenta. O terceiro C, você vai concluir a ferramenta. E o quarto C, você vai comemorar essa ferramenta. Agora vai lá, coloque em prática essa teoria e a gente se encontra em uma próxima aula.